não esperam. E aqui, que nem agora, aqui, ela vinha aqui já palestrar, já tá tranquila, tá falando. A gente vai liberando essas oportunidades, que também é oportunidade pra gente. Quando eu me sento ali pra ouvir a história da Emily, é uma oportunidade para eu aprender mais, né? A cada podcast que eu faço, eu sempre falo, eu saio de lá um homem melhor e um empreendedor melhor. Quem é que já me conhecia aqui agora? Que eu acredito que seja a maioria. Levanta a mão, por favor. Quem ainda não me conhecia, pouquinha gente, né? Mas, falando rapidamente de mim aí, eu sou o Viegas, Fernando Viegas, na verdade, mas eu prefiro que me chame de Viegas, porque eu já fui casado. Quem é casado aqui tá lá, o Roger e a Jamile, lá vão me entender. Que sempre quando a gente tá naquela fase boa do relacionamento ali, amor, vida, aí quando chama de Fernando, é que eu fiz merda, né? Com a minha ex-mulher era assim, então eu prefiro Viegas, porque daí eu sei que tá tudo certo. Quando me chama de Fernando, o que eu fiz de errado pra essa pessoa? Eu queria começar aqui falando uma coisa bem pessoal para vocês, e eu acho que vai dar para entender a conexão que eu quero fazer aqui. Quando eu era novo, eu sempre, quem me conhece aqui, sabe que eu sou um cara muito tranquilo e costumo ser um cara que é visto como um cara bonzinho, um cara legal. Hoje talvez eu não seja tão legal, tá, pessoal? Porque a ideia é que a gente fazer um conteúdo que seja para ter impacto na vida de vocês, que vocês saiam aqui refletindo sobre alguma coisa, né? Não quero ser só legal, porque a gente vê tanto conteúdo que as pessoas só querem agradar, né? E não impacta nada. Na verdade, ela só quer que tu ache ela legal. Mas que de fato ela faz tu refletir sobre algo, sobre o que tu está fazendo, se está dando resultado. Quando eu era novo, eu tive sempre esse negócio de bonzinho, e eu tinha um problema muito com a questão de relacionamento com as meninas, que elas sempre me viam como amigo. E daí isso me incomodava, que eu ficava assim, cara, mas pô, eu tenho que ser inimigo, será que eu tenho que ser um cara chato? Eu ficava assim, cara, não sei se alguém já passou por isso mais cedo, mais jovem, mas isso me incomodava, eu me culpava por ser daquele jeito. Eu falei, cara, pô, daí eu queria, né, coisinha com os guris, não dá. Eu, caraca, cara, E daí, o que acontece? Eu fui crescendo e continuou do meu jeito. Achou que ia ter uma história de... Não mudou. Mas o que eu quero dizer sobre isso, tá? Que é sobre o network. Naquela época, eu me culpava, me sentia mal, me sentia assim, cara, será que eu tenho que ser assim? E hoje, na fase adulta, o que eu entendo, tá? Que não é culpa minha. Que eu ser assim, se eu ser uma pessoa boa, não faz bem para aquela pessoa, ou se isso não faz ela me ver como um homem para se relacionar, é sobre ela, não é sobre mim. Então, quando a gente começa a entender isso, e eu acho que o network é basicamente isso, quando a gente faz sempre sobre o outro, né? Não é sobre a gente, é sempre sobre a gente, pessoal. Porque quando mudou isso pra mim, hoje não me afeta, entendeu? Quando a pessoa, pô, que legal, então tá, tem mais uma amiga, ó, tem gente, tem alguém que vai gostar desse meu jeito e vai querer se relacionar comigo por causa disso. Então eu não me mudo, não me moldo por causa do outro, né? Então o network é muito isso, as pessoas querem sempre fazer, e eu vejo que é o que é falado sobre o network, querem fazer para agradar, eu tenho que me vestir. Para alguém aqui, vocês podem ser bem sinceros, não é meio disruptivo eu estar aqui com uma calça rasgada e camiseta e tênis, né? O que a gente aprende nos lugares de network? Eu deveria estar de terninho, eu deveria estar de sapatinho e tudo mais, e em alguns momentos eu me visto assim, gosto inclusive. Só que aqui eu já quis causar isso aí porque é visual, né? Normalmente isso que dizem, a primeira impressão, né, que você tem que causar para a pessoa, tem que querer ter negócio contigo. Só que o que acontece? Isso também causa um outro negócio que eu queria que vocês refletissem. Muitas vezes a gente acaba atraindo pessoas que vêm só pelo que elas acham que a gente tem. Então, se eu me posiciono dessa forma, eu vou estar sempre refém disso. Se ela acha que eu tenho tal coisa, eu tenho que ter. Então, se eu estou bem vestido, bem vestido né? Se bem vestido é relativo, né? Eu, pra mim, estou maravilhosamente bem. Mas se eu estou, tipo assim, num padrão, as pessoas vão achar que eu tenho tal coisa e daí elas já vão querer contato comigo por causa disso. Então, hoje, quando eu me entendo como o Viegas que eu quero ser, minha melhor versão, eu não me preocupo com o outro. Eu não estou preocupado aqui se vocês vão gostar do que eu vou falar. Eu não estou preocupado se estão preocupados com a minha roupa. Porque a minha intenção é impactar vocês de alguma forma. Ou que seja com o visual, poxa, mas o cara chega aqui, me recebe com uma calça rasgada, né? Mas por que vocês vieram aqui? Ou alguns porque me conhecem, para me prestigiar, ou alguns porque queriam saber mais sobre network, no mínimo gerou a curiosidade. Então eu acho que já causou vocês virem até mim, já me torna uma autoridade. Eu parar para organizar um evento desse já me torna uma autoridade. Eu ter um podcast já me torna uma autoridade. Então pensem nisso, vocês já são autoridade, porque vocês sabem alguma coisa, independente das áreas de vocês, que só vocês sabem. Ninguém faz o que a Paola faz como ela faz. Ninguém faz o que a Aline faz como ela faz.
A outra Aline também. Agora já peguei uma sequência de Aline. Então, assim, a gente fica muito se moldando, sabe? Eu acho que a gente tem que parar com isso, pelo menos é o meu jeito de pensar, e eu não tô aqui, que nem eu falei, para trazer algo que vocês querem ouvir, eu tô trazer a experiência que eu tenho, prática, sabe? Que vem funcionando para mim. Eu tô aqui hoje, eu tenho uma agência que começou, eu trabalhei lá, meu primeiro emprego, morava na cidade de Tapos, para quem não me conhece, aqui o Juliano, meu amigo, me conheceu na cidade de Tapos hoje, ó, 15 anos depois, o cara tá aqui me ajudando, sem ganhar nada. Não adianta querer vir. E daí, cara, o cara tá aqui, entende? Então isso já é network, né? O pessoal fica muito vinculado à palavra. Se eu colocasse conexões genuínas, qualquer coisa, talvez vocês não estariam aqui. Só por ouvir a palavra network. Então, essas coisas que eu quero tirar da cabeça. Eu comentei ali antes com a Lu, eu falei pra ela, não sei o que, sempre perguntar, tem o pitch. Os eventos tem o pitch. 60 segundos pra te falar. Só que no momento que tu coloca, ninguém precisa de um pitch. Na vida normal não existe um pitch. Tu não para pro teu cliente, agora é meu pitch, vou falar isso aqui e vou te vender. Não é assim que funciona. A gente tá trocando ideia, tu chega lá, ou o cara vai na tua loja, ou tu vai até ele, tá prospectando o cliente, tu te apresenta, tu começa a trocar uma ideia e daí rola. Não existe pitch, né? Isso foi uma coisa que criaram aqui pra te dar uma sensação que, tô te dando um palco aqui, 60 segundos e tal, tô te dando essa oportunidade. E eu acho que isso acaba que não é dar uma oportunidade, porque se a pessoa não está preparada, se eu pego alguém aleatoriamente e boto aqui para falar um pitch, talvez ela se sinta até desconfortável com isso. Então, assim, será que eu estou ajudando ela desse jeito ou estou mais atrapalhando, entendeu? Então, quando eu estou aqui com o intuito de ajudar, de fazer network, eu quero mostrar coisas práticas. Eu trabalhei lá, como eu falei, vim da cidade de trabalhei numa fábrica de calçado, foi meu primeiro emprego. E meu último emprego de carteira assinada, uns 4, 5 anos atrás, foi num call center, né, onde eu vendi. Depois disso, eu saí dali e criei minha agência, que é uma agência que faz marketing para advogados, 9 advogados. Estou aqui hoje, tive a honra de receber aqui o Fabiano, que está aqui na frente hoje. Ele, desde o primeiro dia, é designer gráfico da agência e foi quem começou comigo o negócio, basicamente. Eu falei, cara, aí falando de network, eu, apesar do tamanhinho, do porte, pessoal, sou treinador de vôlei e ele era atleta, e daí nessa conexão de trocar ideia, tal, jogava comigo no time, eu falei, o cara, designer gráfico, falei, vou abrir um negócio e tal, vamos tocar. Ele não levou muita fé no início, ele falou, não, tá, vamos fazer. Aí chegou, deu o primeiro mês, já deu bom, né? No primeiro mês a gente, tem alguma coisinha aqui. E daí o início foi bem bacana, assim, a agência começou a tocar, trabalhando bastante. Hoje tem ali, a Aline que está do lado da Paola ali, que é uma cliente aqui, que foi o Fabiano que fez a logo aí, estão sendo apresentados agora. A Aline Brits, que é advogada, foi no meu podcast ontem e foi oriunda disso aí, entendeu? Ela foi, o trabalho que a gente conheceu no vôlei, né, levou a ter uma cliente que hoje está aqui me assistindo, estava ontem no meu podcast. Então, assim, se isso não é network de verdade, só para dar aquela apresentaçãozinha, né? Como eu falei network de verdade, eu queria mostrar para vocês que de fato existe o network e é feito o resultado. Agora eu não gosto muito dessa parte aqui de slide, porque eu sou meio... Eu acho que tudo que é muito programado, muito bonitinho, mas é que as pessoas gostam, né? Vocês gostam disso aqui, a verdade é essa, por isso que eu fiz. Porque senão eu estaria só falando aqui. Passa para nós aí, Ju. Só falar ali o método SGI, né? Que é seja genuinamente intencional. Eu acho que eu falei isso um pouquinho na parte da Emily ali. E eu desenvolvi, né? O podcast ele existe há 1 ano e 4 meses, então é 15, 16 meses aí, esse método, porque o podcast trouxe isso muito para mim, eu visualizar isso. Na verdade, eu faço isso a minha vida inteira, né? Tá aqui o Juliano, como eu falei. O Rafael aqui que tá tirando as fotos, ele é amigo de um amigo que também é de infância, de Tapes. Então hoje tá aí, hoje o meu amigo eu não vejo mais, e o Rafael sai comigo toda hora. Nem quero saber dele. Grava e manda pro Igor, assim, Igor. E daí o que acontece, quando a gente fala ser genuinamente, cara, porque é de verdade, e o podcast traz aquela conexão ali do lance do primeiro palco e de olhar no olho, sabe? Cada pessoa que vai ali, aí tá aqui o Roger que já foi, a Jamile já foi, a Emily já foi, a Aline foi ontem, a Rô vai ir, de olhar no olho, quando a pessoa tá compartilhando a história, cara, eu vejo o brilho no olho de compartilhar a história das pessoas, assim, é muito louco, cara. Porque, pra mim, eu só tô ali trocando uma ideia e a pessoa, ela se arruma, ela bota uma produção, bota perfume mesmo sendo vídeo. e daí, cara, tu vê que assim, tipo,
Poxa, que legal. E o que eu foquei sempre? Daí, vocês estão aqui hoje num ambiente que eu acredito que vocês estão vendo que é super bonito, né? Super profissional, um lugar super bacana. E eu busquei isso do podcast desde o início, né? Receber as pessoas num estúdio profissional. Poderia começar fazendo celular e tudo mais, poderia começar de várias formas. Só que eu pensei, cara, isso aqui é o sonho da minha vida. E eu não tinha, a agência tava andando bem. Aí eu passei por um período turbulento ali com a minha mãe doente, depois eu perdi ela. E depois disso surgiu o podcast. E daí foi um período bem turbulento de financeiro, assim, muito ruim. E mesmo assim eu resolvi fazer o podcast, porque eu me encontrei, eu sabia que era aquilo ali, eu meio que nasci pra aquilo ali, assim. Quando eu tô ali, cara, me sinto a pessoa mais feliz do mundo. E daí eu mesmo passando, e eu acho que isso é não vou dizer uma lição, mas é algo que eu quero compartilhar com vocês, que mesmo eu passando por aquele período turbulento, eu não queria largar aquilo ali. Eu não conseguia, tipo, voltar lá pra agência e focar mais lá, mesmo que eu soubesse que lá me dava mais dinheiro. Eu acabei passando por um período que eu tava ganhando menos dinheiro, mas eu queria fazer o que eu queria fazer. Daí tem muita gente, cara, mas que louco isso aí e tal. Eu falei, cara, eu gosto de ir pro avesso, né? Eu poderia, que nem eu falei, da roupa, de estar... Eu gosto do lado difícil. Eu acho que quando a gente aprende do jeito difícil, cara, a gente aprende de verdade, sabe? Tem muita gente que às vezes a gente... É só carinho, as pessoas só falam o que a gente quer ouvir e não me acrescenta nada, na verdade. Hoje em dia eu prefiro gente que me confronta, que me desafia, que faz eu fazer movimentos que eu não faria. O que me deu um start da agência foi quando um ex-amigo, eu tô criando alguns ex-amigos, inclusive, tá? Espero que vocês não sejam esses, né, que a gente não chegue nesse momento, mas faz parte do processo também. Ex-amigo, porque, cara, quando ele falou assim, cara, por isso que eu moro numa cobertura hoje, ele me chamou de burro e disse que por isso que eu moro numa cobertura hoje e tu mora com a tua mãe. E daí eu falei assim, cara, não sou esse cara. Daí depois disso aí surgiu a agência. Depois disso aí as coisas começaram a caminhar e resultado tum. Então, tipo assim, sempre que me confronto, que diz, cara, tu é ruim, tu não consegue, não sei o que, daí que eu consigo dar resultado, né? Quando só me dão a parte boa, cara, às vezes a gente até se acomoda, né? Não pode, quando a gente acha que a gente é bom em alguma coisa, a gente acaba se acomodando. Então, acho que a gente tem que estar sempre se desafiando pra buscar mais. Deixa eu só seguir aqui pra não perder isso aqui, pelo menos pra passar esses... Todo mundo tem isso aqui já também, né? Tá no grupo, já recebeu isso aí. Pode passar aí, Ju. Pode, visão, missão, isso aí pode passar. Organizar sua mentalidade, isso aqui é muito legal, porque quando a gente começa a entender que o network ele traz resultado prático, a gente muda a cabeça, porque tudo pra mim é network hoje. Mesmo uma pessoa que é minha amiga, que teoricamente não teria intenção nenhuma, é network porque às vezes ela não é empreendedora, não tem nada a ver, só que ela conhece outros. Se ela é minha amiga, eu sou empreendedora, ela é minha amiga, ela tem outros amigos empreendedores. Então daqui a pouco ela fala de, o cara tem um podcast lá, pô, aquele cara faz palestra, aquele cara é gente boa, pô, se tu precisar de um cara pra palestrar, pra falar de network, aquele cara lá, inclusive, né, se vocês quiserem recomendar, quem estiver gostando. E pode passar isso aí também. Dá pra mostrar como é o Tu viu que tava embuchado a Raquel, ele não consegui tirar ela. Ó, isso aqui é legal, ó. Coloquei aqui em 4 pilares, né, os 4 S's, que pra mim vem muito disso aqui, ó, do seja, da gente ser, né? Eu acho que a gente tá sempre projetando quando tal coisa acontecer, sempre sobre o outro, sempre lá, né? Eu acho que quando a gente se eu for de verdade, se eu for genuíno, se eu for intencional, então é sempre sobre eu ser. Então, uma das coisas pra mim que mais tem a ver com network é a gente escutar a gente escutar o que o outro tá falando, né? Ouvir, porque hoje uma coisa que eu percebo é que as pessoas falam demais, assistem vídeos curtos, querem consumir algo muito rápido, mas elas não ouvem, né? Quando eu tô no podcast, por que eu tô fazendo tanta conexão de verdade em virtude do podcast? Porque eu escuto ali, eu paro, eu tô te dando atenção total, porque eu tô prestigiando a tua história, eu tô te ouvindo. E eu falei isso ontem com a Aline, costumo falar nos podcasts, que normalmente as minhas respostas para as pessoas no podcast são longas, ou não longas, mas não são respostinhas curtas. Por quê? Porque eu realmente ouvi o que ela falou, peguei aquilo para mim, fiz um raciocínio e daí eu entrego algo de verdade. Imagina tu me conta a história da tua vida e eu... Pô, o que tu vai pensar? Tipo, o cara tá aqui, não tá nem aí pra mim, entendeu? Então eu acho que ouvir, se eu fosse dar uma sugestão de network, cara, escutem as pessoas. Hoje em dia a gente tá
a gente tem muitas conexões rasas, né? As pessoas não se ouvem, não se escutam e não querem saber, a verdade é essa, sabe? Tipo, como tu tá bem? A pergunta é se tu tá bem, né? A primeira, oi, tudo bem? Ninguém quer saber se tu tá bem, na verdade, tu vai contar um problema, pergunta se ela vai te ajudar a resolver. Ela já foge da hora no assunto, então assim, eu não, cara, eu quero saber, se eu perguntar eu realmente quero saber, sabe? Eu gosto de ouvir, costumo ser um cara que, para os meus amigos, sempre sou assim, me liga, tá com problema, eu posso ir tomar um café, posso ir trocar, eu sempre fui esse cara, e gosto de ser assim, porque eu acho que eu tô me alimentando de coisas boas, sabe? Quando a gente tá escutando os outros, porque como a gente aprende escutando, cara, é a melhor forma de aprender, é escutar. E eu acho que é basicamente esse, os seres aqui é muito sobre o ser, os 4S, tá? Isso aqui vocês têm no material lá também, pode passar aí. Ó, isso aqui, network gera resultado. Esse resultado aqui no fim, ó, até tá meio duvidoso isso aqui, tá? O que acontece, ó? Esse cara aqui, amanhã pra quem vai estar lá, ele é um indiano que ele mora 3 anos no Brasil e ele tem uma loja de roupa de luxo na zona sul de Porto Alegre aqui. E ele foi no podcast lá e tal, e daí eu falei de patrocínios e tudo mais, e ele falou, cara, vamos fechar um patrocínio lá, vou te dar 8 mil todo mês, não sei o que. Opa, então tá. Até agora do patrocínio não saiu, tá? Mas eu tô ganhando pra fazer o evento na loja lá amanhã e tô sendo bem pago, então de fato gera resultado, não é totalmente mentiroso isso aqui, mas por que eu quero falar que o gera resultado? Pode passar esse aí, eu acho que o outro é do dinheiro, se eu não me engano. Tá, vou falar disso aqui então. Esse aqui, ó, a Catita aqui, eu garanto que muitos conhecem, aqui a Aline faz parte lá do evento dela. A Catita tem um network, o Netia, que é chá da trade, que é um evento de conexões de network só para mulheres. Então isso aqui que eu tô fazendo já é o resultado disso aqui que eu tô falando, tá? O que acontece? As pessoas se veem como concorrente. Ah, é evento de network também. Só que primeiro, o evento dela é só para mulheres, e mesmo que não fosse. Quando eu desejo que um outro evento não dê certo, ou faça alguma coisa para que ele não dê certo, eu tô dando um tiro no meu próprio pé. Porque se tu vai num evento de network da Catita, por exemplo, e tu não gosta, na tua cabeça todo evento de network é uma porcaria. Então quando eu fizer o meu, a tendência é que tu também lembre, tenha essa memória. Então eu tenho que torcer pro negócio dela dar certo. Incentivar, ajudar, eu indico pessoas, mostro. Eu fui dar entrevista no programa lá da Audrey Oliveira, eu falei do evento dela, a Audrey, pô, nossa, obrigado. Eu tenho esse hábito de falar, porque eu não vejo ninguém como concorrente de fato, porque ninguém é o Viegas. Eu sou diferente, sou diferenciado e ninguém vai ser eu, e nunca vai ser. Sabe? E isso foi uma coisa que, tipo assim, eu tinha muita dificuldade de falar, de me achar bom e tal, e o podcast mudou isso na minha cabeça. Hoje eu sei o meu propósito, eu sei o quanto que eu sou bom fazendo isso aqui. Eu sei que de fato eu tô conseguindo prender a atenção de vocês e que eu tô agregando alguma coisa na noite de vocês hoje. Que não é um conteúdo que vocês estão vendo toda hora aí. Não é alguma coisa que a gente tá fazendo aqui, porque tem muita verdade aqui. Quando eu falo de verdade é porque não é uma historinha, né? Não é algo que eu vi num vídeo e tô replicando. Não, são coisas que eu vivi, que eu tô vivendo, que eu tô fazendo todo dia. E muita gente que está aqui pode comprovar isso, né? São resultado disso. E assim, é isso. Apoiem as suas concorrências, tá? Entendam isso, que se o negócio deles der certo, de vocês também vai dar. E tá aqui um cara que já sofreu represálias já. Network dá dinheiro, isso aqui eu queria falar muito. Tem gente que, mas network dá dinheiro, às vezes tu nem vê. Vou dar um exemplo aqui. Tá lá a Jamile e o Roger lá. Vieram através do podcast e tudo mais. Hoje aqui eu tô usando um presente que eu ganhei daqui, ó, que custa dinheiro. Não é tão barato, mas é bom, mas vale a pena. Que um presente que eu ganhei quando ela foi palestrar no evento. A Jamile, eu conheci a Jamile, olha que louco, a Emily falou do Coned ali antes, que era um evento que eu era vinculado, antes não tem, mas que é um baita de um evento, né, um evento que para mais de 1.200 pessoas. Hoje é um congresso de empreendedorismo digital. E daí vem o lance que eu falei antes da concorrência ali, a gente tem que querer que essas coisas deem certo, porque é um baita no evento que veio Danilo Gentili, o professor do oratório, muita gente bacana. Então é um evento que vocês têm que conhecer, se vocês não conhecem, Coned, procurem lá, no Instagram é ConedBR. E o que acontece dessas conexões da Jamile lá, por exemplo, ela tava numa base, olha que loucura, eu vi a Jamile, ela nem sabe disso, vou contar agora aqui em primeira mão. Eu vi ela num evento que teve do Coned, lá na ProHub, que é o estúdio que hoje eu gravo, que era um evento para as embaixadoras do Coned. Eu lembro a roupa que ela tava. Tava com um macacão branco e preto lá e tal.
E por que me chamou a atenção? Porque a Jamile, né, um mulherão grande, tava cheio, não nada com quem é novo aqui, tá, mas tava cheio de menininha nova, e a Cornélio, nega velha, esquece, não acha que, não engana mais ninguém. E daí, aquela mulher assim, com uma cara de brava e coisa e tal, sabe, daí tô olhando assim, tipo, sou a chefona da porra toda, quem é essa mulher? Eu fiquei assim, olhando, né, mas não fui falar, né, porque eu tenho esse lance assim, isso é uma coisa, às vezes também as pessoas acham que network é ir, se apresentar, não sei o que, cara. Uma coisa que eu escutei da Suelen Ribeiro e que me marcou tanto, que tem tudo a ver com network, é o lance de ela falou, cara, ele não é invasivo. Eu não sou um cara que eu não quero ser chato pra ti. Quando tu começa, e isso que eu brigo eu falei pra Rui esses dias, cara, os caras ficam postando toda hora no grupo lá, não sei o que, é chato isso, cara, a gente não pode, se tu quer fazer network, não pode ser chato pras pessoas. As pessoas têm que querer falar contigo, tem que ser agradável. Tu não pode ser invasivo. E daí eu só vi, só observei, assim como eu fui no primeiro happy hour lá, eu só olhei as pessoas, quem é que faz sentido eu me conectar? Aí eu vi lá, daí eu vi que ela postou, deu, essa menina tava lá aquele dia, olhei as coisas, olhei o perfil dela, isso aqui que ela faz, tudo mais. Depois começamos a conversar, surgiu a oportunidade dela ir no podcast. Foi no podcast, cara, na hora a gente trocou uma ideia, assim, foi demais, e daí já gerou conexão da história de vida e tudo mais. Dali, por exemplo, surgiu a oportunidade, teve o Thiago Brunet, que eu não sei quem gosta aí de tal, mas é um pastor bem famoso e tem uma história bacana. Surgiu uma oportunidade que eu ganhei cortesia para ir lá em Novo Hamburgo, no evento dele. Eu chamei a Su Ribeiro, que levou a mãe dela, foi o Roger e a Jamile também. Tipo, era um ingresso, sei lá, de uns quase R$400 que eu ganhei. E chamei as pessoas que eu gostava. Então, tipo assim, quando fala, network dá dinheiro. A Jamile me deu um presente que custa dinheiro. Teve outro evento, tudo gera dinheiro, entende? Das possibilidades que a gente vai dando, às vezes a gente nem se liga, ganhei um presente. Cara, eu ganhei uma cortesia que eu poderia dar para qualquer outra pessoa, mas por algum motivo eu lembrei deles. Tu entende? Então assim, por quê? Porque o network foi bem feito, foi de verdade ali, porque eu sabia que eles gostavam, são pessoas que eu gostaria de estar perto. Quando a gente está em momentos, né, que a gente quer estar feliz, hoje, cara, sendo bem sincero, não tô falando porque ela tá aqui, hoje, sempre que acontece coisas boas na minha vida, as primeiras pessoas que eu conto são a Su, que não está aqui agora, que depois vai passar um slide dela ali, e a Jamile, são as pessoas que eu converso sobre, e pessoas que eu conheci depois do podcast. Não quer dizer que eu goste mesmo dos meus amigos do passado, é porque o momento que a gente está vivendo, a fase, o que elas trazem para mim agrega, isso é network de verdade. Entende? Então, só desse exemplo ali, gera dinheiro. A Emily vai estar no evento lá amanhã, que não é o meu evento, é o organizador, está gerando dinheiro para ela. Dessas conexões, o Coned, ela foi no Coned por causa da Record, mas o CEO do Coned conheceu ela no meu evento. Lá que o William te viu e falou, comeu o salgadinho, é bom isso aqui. Então, mesmo sem tu entender isso, tu gera oportunidades e gera dinheiro. Gera dinheiro, só que tu tem que saber disso, tipo, sempre que eu vou falar, vou estar em algum lugar independente do momento, eu vou citar, alguém quer fazer um evento, o salgadinho, vou falar da Emily. Entende? É automático. Por quê? Porque também, quando saiu o meu evento lá, o Fala Empreendedor, estava bem complicado, porque fazer um evento independente do tamanho gera muito custo e é muito trabalhoso. Quem já fez evento aqui sabe. E eu tava num momento assim, cara, não sei se vai dar, e gente botando pilha contra, te desacreditando, e aí me falou, cara, eu tô contigo, vamos lá, vamos fazer o evento. E daí aquilo ali me ergueu na hora, assim, eu falei, cara, agora já tem café, as pessoas vão comer, agora já era, agora meu evento vai bombar, ninguém vai ficar triste, vamos comer. E daí eu falei, cara, olha só, as pessoas tu não tem dimensão do que o teu trabalho faz. E ninguém tem, entende? Às vezes pra ti tu só fez uma indicação, tu só indicou, cara, mas tu tá mudando a vida de pessoas. Tu tá mudando a vida de pessoas, passa isso aí pra nós. Ó, aqui que eu falei da Sul, que eu acho legal, que é algo muito meu isso aqui, que sempre tem... Quando eu comecei o podcast, eu comecei com os meus amigos, ali chamando meus amigos. E a Sueli é uma pessoa que eu conheci da TV, que eu assistia quando eu vim pra Porto Alegre em 2008, eu trabalhava de frentista e assistia ela na TV Pampa. Em 2008 isso aí. Daí pensa só, em 2008 eu frentista assistia ela. Ela foi no meu podcast no episódio 15. Por isso que eu chamo ela de sempre meu primeiro grande sim. Eu acho que a gente ser grato às primeiras pessoas que dão a oportunidade pra gente é muito importante. Porque tem muita gente que esquece. É muito fácil de esquecer de quem te ajuda.
Então eu acho que isso aqui é algo que eu tenho de mim, assim, sabe? Eu sempre falo que ela é meu primeiro grande sim. Foi o primeiro grande não que eu chamei ela sem conhecer, não tinha network com ela, não tinha ninguém que conhecia ela. Eu chamei ela no direct e ela respondeu. Eu falei, cara, que demais, aceitou vir no podcast. Depois dela surgiram muitas conexões. Isso que eu queria falar. Eu falo sempre pra ela, cara, não foi sobre o que ela agregou de, foi a Suelen Ribeiro no meu programa. Não, foi como eu comecei a me enxergar. Porque eu vi assim, no primeiro podcast só tava vendo meus amigos. Depois eu, cara, pessoas importantes, relevantes, estão dando valor pro que eu tô fazendo. Aí eu falei, cara, olha só, eu realmente tô no caminho certo. Então mudou sobre mim aqui. Então por isso que eu sou muito grato, porque é o start que ela deu na minha mente, sabe? E muitas vezes a gente esquece, sabe? Sempre tem alguém que faz alguma coisa que a gente tem que lembrar. Não precisa. A gente tem que ser grato, sabe? Sempre, sempre, assim. Eu acho isso muito importante, porque ingratidão é uma coisa que faz as pessoas declinarem às vezes, sabe? Às vezes as pessoas chegam num ponto, só que isso aí prejudica ela de alguma forma. Pode passar para nós aí, Ju. Ó, 3 pontos fundamentais para fazer network. Ação é importante isso aqui mesmo. Se você não se apresentar, não vão saber quem é, né? Então, por que eu comecei pelo café aqui? Se num café tu não para dar um oi pra uma pessoa, por não chegar, quem é que vai saber quem tu é? Não adianta tu chegar aqui e ficar num cantinho e não fazer nada com ninguém. Ou tu vir com algumas pessoas e ficar sempre com as mesmas pessoas. Sabe? Procura. É um lugar que é feito para se conectar com gente nova. Então, busca isso, qualquer oportunidade. E o café é uma delas. Não seja uma pessoa invasiva, eu falei sobre isso antes, procure ser interessante, não interesseiro. Então eu sempre agrego, por exemplo, por que eu falo muito do podcast, do network? Que quando eu convido alguém para o podcast, eu já estou agregando para ela, porque eu estou dando um palco para ela, estou dando a oportunidade de ela contar a história dela. Então a pessoa já me vê como alguém que agrega. E eu sempre, quem está aqui, já pode ter visto assim, eu sempre sou um cara que recomenda, indica. É de mim. Se eu sei que alguém precisa de alguma coisa que faz sentido, eu sempre faço essas conexões, entendeu? Porque eu não preciso ganhar, mas a questão é que os dois lados te enxergam. Sempre que o Viegas gera uma oportunidade, é uma boa oportunidade. E eu falei isso esses dias também, que quando isso começar a acontecer, presta atenção em quem, porque o teu nome vai ficar vinculado a essas pessoas. Então, se a Emily tivesse um doce ruim, eu não ia recomendar. Então esse é o lance, não adianta só querer, é porque é bom. Porque sempre que eu indicar ela, vão lembrar, poxa, né? É bom aquilo ali que o Viegas indicou. E se tu faz isso ao contrário, também, o Viegas, daí quando eu recomendar outra coisa, não vão querer saber. Não vão querer saber. Pode passar aí, Ju. Isso aqui é mais um resuminho, assim, estudar a pessoa, né, e ser estratégico. Então, tipo assim, sempre olha. O que é estudar? Hoje em dia tem muita ferramenta ali, a rede social tá ali para isso, entendeu? Basicamente está o que a pessoa. Eu não recebo uma pessoa no meu podcast que eu não estude ela. E mesmo quem eu conheço. Porque conheço o Juliano há 15 anos, mas quanta coisa que mudou na vida dele de tempo atrás para cá. Então, a rede social é o mais atual dele. É a versão mais atual, pelo menos a que ele mostra. Né? E o resto eu descubro na hora do podcast. Daí a gente conversa, troca ideia ali e tal. É sempre assim, entendeu? E daí a habilidade de conhecer as pessoas e de escutar as pessoas. Pode passar isso aí. Esse aí é mais, aqui, exemplos práticos. A Jamile tá aqui. A Suelen Ribeiro tá aqui. A Aline Dalcin foi uma pessoa que no primeiro evento, ela apoiou lá o primeiro Fala Empreendedor. Eu nem tava esperando também. Quando eu vi ela, me dá tantos ingressos. Daí quando eu tava pensando, cara, como é que eu vou pagar o lugar e tudo mais. E quando vê, do nada... Veio, por quê? Porque ela já tinha vindo no podcast. Foi a primeira vez que a filha dela participou de um podcast, foi no meu. Ela foi o primeiro podcast e uma pessoa que já foi em premiação internacional, que acabou de lançar um livro. Quando lançou um livro em Gramado, no Inovação, com a Adriane Galisteu apresentando ela veio para Porto Alegre depois, ela falou, amigo, posso ir aí no teu podcast? Eu falei, óbvio. Então, tipo assim, ela saiu de lá e quis vir lançar o livro no meu podcast. Então, isso é network, isso é prestígio. Isso foi conquistado de forma simples, cara. Só sendo eu mesmo, só repostando as coisas que ela faz. Então, assim, quantas pessoas... Ontem eu não consegui fazer de todo mundo, fiquei até tarde, mas muitos aqui ontem eu fiz questão de ir lá no perfil, ver um podcast, ler de verdade, fazer um comentário relacionado àquilo ali. Então, às vezes é muito mais simples que parece, pessoal.
As pessoas só vão lá, botam foguinho. Eu sei que a gente não tem tempo, né? É foguinho, foguete, né? Mas quem é que para ler o post que a pessoa fez ou assiste o vídeo e diz, cara, realmente isso aí faz total sentido, já fiz isso, já passei por isso. Sabe? São poucas pessoas que fazem. A Jamília ali eu já contei um pouquinho das conexões que foram feitas, né? Em virtude disso do podcast, depois tudo que foi surgindo dali. A Suelen também, hoje ela é uma das patrocinadoras do evento, então quando eu falei lá também, network dá dinheiro, dá dinheiro. Hoje ela investe no podcast. Pode passar aí, Ju. Aqui, ó, esse cara aqui hoje, ele há pouco tempo acabou de bater 1 milhão de seguidores. Ele, professor de oratória. Eu vi que o cara, olha só, já tá ligado na rede social, eu vi que o cara ia participar de um evento de energia solar ano passado. Chamei ele, falei, cara, eu vi que tu vai estar no Sul, quer vir no podcast? O cara veio, ele veio dia 13 de dezembro, ele tinha 300 e poucos mil seguidores. E hoje o cara tá estourado, então eu peguei quando o cara, tipo, hoje se eu chamar, já fica mais complicado ele vir. Entendeu? Já não é bem assim. Pagando bem. Aí sim, né? Então assim, ó, de estar ligado nas oportunidades, isso também é network. De ver quem é que faz sentido. E na rede social, tem que stalkear mesmo, tem que estar ligado, assim, o que está acontecendo. Às vezes a gente fica muito só focado no meu negócio. Tipo, o meu negócio é doce, vou só fazer doce, só fazer doce. Não, tu vai ter que enxergar outras coisas. Porque quem é que vai comprar o teu doce? Para quem que tu tá mostrando o teu doce? No caso, por exemplo, da Emily agora, que tá aqui com o Léo, agora já tem uma agência de marketing também, então já estão indo além. Então eles já tem que enxergar todo o público. Eles primeiro alimentam, te deixam feliz, depois, ó, agora vamos fazer teu marketing. Léo Marcondes, aqui a Jamile foi, ó, esse cara aqui, ó, eu recomendo para todo mundo seguir, esse cara é muito foda. Ele trabalha a parte de inteligência emocional e assim, ó, eu fui no evento, cheguei a tatuar o evento dele aqui, de Strava, e foi um evento bem forte pra mim, assim, porque ele tem esse conteúdo, assim, que tu sente a verdade, o negócio, a Paula foi, né? Outra coisa, daí, por exemplo, do lance do gerar dinheiro, tipo, o ingresso pra esse evento aqui, o VIP era uns R$2.000, e os outros ali, eu acho que o mais barato era quase 1.000, daí tudo 1.000 e poucos. O cara veio, ele me chamou no meu podcast, no meu direct, muito tempo atrás, porque ele ia vir pro Sul para participar, e eu não tinha agenda, não podia, porque tudo é custo, né? E eu falei, cara, não posso abrir um outro dia, não tem outro dia. Não pude fazer podcast, quando eu podia, ele não tinha agenda. Vou estar, mas daí o horário não dava, eu vou estar palestrando de noite, não sei o quê. E daí quando ele veio dessa última vez, a equipe dele me chamou e falou, cara, a gente queria te dar um ingresso e tal. Eu falei, tu não consegue mais para eu levar mais algumas pessoas? A gente já aproveita, né, já que tá oferecendo. Daí ela falou assim, só que daí a gente ia te colocar no VIP. Daí eu não consigo no VIP. Eu falei assim, não, mas eu quero ficar no VIP. Eu falei assim, consegue outros fora do VIP? Eu dou. Tá, e por que eu falei isso? É engraçado, mas o que é o lance disso aqui, tá? Falando do network. Eu poderia pensar, não, vou ficar com as minhas amiguinhas. Vou deixar de ficar no VIP para ficar com elas. Eu já conheço elas. Eu vou lá conhecer o evento deles. E vou ficar no VIP, que é teoricamente, o setor, a pessoa com mais poder aquisitivo, que daqui a pouco eu não sei que gera alguma coisa ali. Elas vão aproveitar o evento igual, a gente vai poder se ver, porque tem ambientes em comum. Então eu não perdi a minha oportunidade. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem aquele negócio de ficar carregando pessoas com a gente e perde a oportunidade para não sabe. Cara, se tu conseguir algo bom para ti, tu vai poder ajudar os outros. Então por isso que eu falo muito sobre o ser ali, é sobre a gente estar bem. Quanto melhor a gente tiver, mais gente a gente vai conseguir ajudar. E isso é network. Pensa só, foi 4 ingressos que eu ganhei, mais o meu. Então bota aí que o meu foi no VIP de 2.000, os outros de 1.000 e poucos. A gente tá falando de R$6.000. Entende? Que, tipo, se as pessoas fossem investir, forem investir. Então, pô, network dá dinheiro? Dá dinheiro. É só tu entender isso. Porque às vezes pensa como ganha, a pessoa acha que, tipo, ganhei de graça. Não, tem valor. Tem valor. E tá aí a Paola e a Jamile pra falar. O evento foi muito top. Foi muito top. Então, assim, o valor mesmo, não o preço, o valor mesmo foi gigantesco. O João Carvalho é um cara que tem mais de 500 mil seguidores, ele palestrou no Fala Empreendedor, que a Jamile também palestrou lá, e ele fala de finanças, de milhas aéreas, mais como ganhar dinheiro com cartão de crédito e tal. Ele foi indicação do professor. Network total. E hoje é um cara que eu chamo, ele vem. Não me cobra R$1, vem aí, palestra e tal. Curte os negócios, falei que vou lançar um curso online, ele falou, não, eu vou, faço um conteúdo pra ti e tal. Pode passar aí, Ju. Ali o cara da loja, amanhã vamos estar lá. Pra quem vai estar lá,
Esse é o dono da loja. Essa menina aqui, ó, ela tem um evento de premiação em Londres. E eles também me chamaram no meu podcast. Isso é muito foda, porque nem tinha tanto seguidor o podcast e tal, e os caras me acharam. E todo mundo chamado, a gente tá procurando podcast no Sul aqui, o teu é o que a gente mais gostou. E daí ela veio, pediu pra eu participar, esse mês é pra sair. Se der tudo certo, é pra sair uma nota do podcast numa revista Fama Magazine de Londres, no perfil dela. Cara, quando é que eu ia pensar isso? Tipo, comecei um podcast assim do nada, tá ligado? Tava meio, né? Resolvi começar a falar. Aqui, ó, também de Londres, a Carol Capelari, que é Nutri. E eu comecei a ver o conteúdo dela lá, 100 e tantos mil seguidores. Chamei ela, troquei uma ideia. Ela falou, cara, moro em Canoas e eu fico, tipo, 6 meses em Londres e veio uns meses pra cá. E assim eu faço. Veio no podcast, gente fina pra caramba, veio no Fala Empreendedor. E recomendou pessoas. Então, assim, cara, tu entende como o negócio se expande de uma forma que é absurda. É absurdo o que dá pra fazer com o network. Só que as pessoas sempre... A gente tem que ter reação, né, velho? Tem que fazer, tem que... Tem que ir atrás, porque tem muitas pessoas que têm preconceito, né, de ir atrás. Ah, não vou falar com fulano, porque não vai nem me responder. Não, a gente tem que ir atrás das pessoas, né? Não quero falar com aquela pessoa, não interessa, ela tem 1 milhão, vou mandar mensagem, eu vou esperar ela me responder, eu acho que é muito isso. Coragem, né? Eu acho que network sem coragem não existe, assim. Eu botei esses 3 juntos até aqui porque... Vamos embora. Por que coloquei esses 3 juntos aqui? Porque elas duas são brasileiras de Londres e esse cara é um cara que ele não é brasileiro e tá no Brasil. Então, tipo, pra vocês terem visualmente assim, a dimensão de aonde o network tá me levando. Conexões internacionais, networks internacionais. Passa aí, Ju. Aqui já finalizou o contato aqui e tudo mais. Mas o que eu queria falar pra vocês? Tudo isso aqui que aconteceu, tudo isso aqui que está acontecendo é oriundo de buscar e de entender que network é a principal ferramenta. Porque ninguém faz nada sozinho, independente do teu negócio ser teu. Então, quando a gente vai se conectando atrás das pessoas, a gente consegue coisas que ninguém conseguiria. Hoje, isso aqui, esse lugar aqui, esse evento, ó, vocês estão com umas sacolinhas aí, com os brindes aí da Alterdata, que é uma empresa aí que eu conheci através da Rô, né, que a empresa não tem nada a ver com a empresa, mas eu conheci através da Rô, que ela foi no Fala Empreendedor, falou que foi demais, realmente foi, quem estava lá sabe disso, e daí ela falou lá, e daí o Kleber chegou em mim, cara, quando tu fizer o próximo eu quero te ajudar, quero entrar como patrocinador. Eu nem fiz ainda o próximo Fala Empreendedor, tamo aí e tal. Hã? Não, vou chamar agora, por isso que eu tô entrando. Pô, quer me atrapalhar na palestra? Cadeira. Aí o que acontece? Aí surgiu o Kleber, cara, eu quero te ajudar e tal. E hoje a gente tá aqui nesse lugar, né? Que é da Alterdata aqui que nos disponibilizou. Que disponibilizou esses brindes pra vocês aí, que é muito legal isso aí pra gravar, deixar o celular paradinho ali e tal. Bota o celular ali, fica paradinho e tal. E eu vou dar uma palavrinha agora pro Eric aqui da Alterdata, que veio aí. Quero que vocês podem dar umas palmas pra ele aí também, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem?